Jesus, meus irmãos, neste dia chamado hoje, neste domingo, estaremos falando sobre acusação, este tema maravilhoso. Talvez você tenha sido acusado de forma injusta, ou até porque fez alguma coisa errada, ou talvez está acusando alguém de alguma coisa que não deveria fazer. Então eu te convido a participar desse estudo, estar conosco até o final, para que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, também de ativar o sininho e deixar o teu like. Eu quero te convidar também, eu quero te fazer um outro pedido. Participa, compartilhe, esse vídeo com os outros amigos, porque na verdade tem muitas outras pessoas ao teu redor que precisam dessa ajuda, desta palavra. E através desse ensino você vai levar a teu amigo, a tua irmã, teu vizinho, a ser edificado, a ser curado, a ser liberto para a glória de Deus, amém? De antemão, eu quero pedir você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada em tuas mãos, que possa abrir comigo na passagem bíblica em João capítulo 8, amém? João capítulo 8, versículo 1 ao 11, para a glória de Deus. É uma passagem conhecida dos amados irmãos e eu acredito que você já ouviu falar sobre esse assunto, amém? Nós iremos estar falando aqui sobre a mulher, que foi pega no ato de adultério, e eu queria ler com você nesse momento, amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aí essa história bíblica, essa passagem bíblica, esse nosso tema para hoje, nosso texto básico, falando sobre esta mulher. Amém? E aqui nesse momento, nessa leitura, nós vemos aqui claramente Jesus perguntando: cadê os seus acusadores? Exatamente do que nós estaremos falando. A palavra, irmão, segundo a língua portuguesa, a palavra acusação significa o ato ou o efeito de acusar, atribuição de falta ou crime, incriminação, denúncia, censura,
confissão espontânea, né? Segundo também o direito, né? O direito brasileiro é fase processual em direito penal em que se atribuiu a alguém a prática de um ou mais crime, né? Também, segundo o direito, quer dizer a parte que acusa o outro, né? Então isso aqui significa, né, esta palavra acusação segundo, né, a nossa língua portuguesa. Agora, segundo o dicionário bíblico, essa palavra acusação, né, quer dizer o que levanta julgamento, a julgamento, juízo, caso, ou causa, ou culpa, ou queixa. Bem, eu vou ler novamente o que significa a palavra aí, acusação, segundo a língua, segundo o dicionário bíblico. Amém? É aquele que levanta julgamento, juízo, causa, né, caso, culpa ou queixa. Amém? Então nós vemos essas duas definições para aquilo que significa acusação. O primeiro ponto a ser abordado é por que está sendo acusado. Por que você está sendo acusado? Aí a gente vai abrir duas vertentes para isso. A primeira, se está sendo acusado por alguma falta, culpa, ou crime, ou delito. Então é a primeira vertente. A segunda vertente, se está sendo acusado falsamente. Ou se aquilo que está sendo acusado é mentira, né? É falso testemunho. Então a gente precisa ter a compreensão dessas duas vertentes. Por que você está sendo acusado? A primeira, eu falei aqui, né, para você entender, é ser acusado por alguma falta, delito ou crime. Esse exemplo aqui que nós estamos falando aponta claramente para a mulher que foi pega no ato do adultério. Então, é impossível ela não querer ser acusada se de fato ela plantou tal coisa, se ela agiu de forma errada, se ela está pecando contra alguma coisa, né? Não só contra Deus, mas também, muitas das vezes, contra a lei do país, contra algo que é contra a legislação brasileira. Né? Um exemplo, está lá que quem matar vai ser preso, né? Vai pegar, né, certo tipo de crime nas costas por conta daquele ato. Então é um pecado tanto contra Deus, que está escrito não matarás, e contra a lei do seu país, no nosso caso, do Brasil. Então, se alguém está sendo acusado desta forma, não tem do que se queixar, né? Na verdade, os seus próprios atos levou a isso. Então, né, tem pessoas que querem se justificar em algo que ela mesma tem cometido. Diz a Bíblia, em Lamentações, né, a Bíblia fala do que se queixa o homem. Queixa-se do seu próprio pecado. Então tem coisas que o homem às vezes não quer colher, né? Mas na verdade isso é resultado daquilo que ele plantou. Então, se você está sendo acusado por algo que cometeu, na verdade a culpa é somente tua. Amém? Então, esse é a primeira vertente. Por que você está sendo acusado? Então não tem o que argumentar. A segunda, né, aqui é ser acusado falsamente. Então aqui nós temos uma referência. Eu gostaria de ler com você esta referência de Mateus capítulo 26, versículo 57 ao 6. E depois nós iremos pular para o capítulo 27, no versículo 37. Então vamos estar lendo aqui agora essas referências que nós acabamos de falar. A primeira está em Mateus 26, 57, que vai falar que Jesus perante o Sinédrio. Está escrito assim, ó: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos.
E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais dos sacerdotes e os anciões de todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. Amém? Agora no capítulo 27, versículo 37, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Amém? Então você vê aí que levantaram falsos testemunhos contra Jesus. Jesus foi preso ali no Getsêmani, foi levado para a casa, do sumo sacerdote Caifás, que era um lugar que não era para ser feito tal coisa. Nesse tipo de cenário não poderia existir, porque na verdade Jesus tinha que ser julgado durante o dia perante o povo, e não desta forma, aberta ao povo, não desta forma, à noite na casa do sumo sacerdote, só com algumas pessoas, já específicas exatamente para levar Jesus a essa condenação. E não tiveram o que acusar, mesmo levantando um falso testemunho, não tiveram o que falar de Jesus. E aí, por fim, olha o tipo de acusação que botaram em cima da cabeça de Jesus, rei dos judeus. Por acaso isso, na verdade, é algum tipo de acusação? Por acaso isso seria alguma forma de alguém ser crucificado? Então a gente vê que não havia motivo para Jesus ser acusado, mas fizeram toda aquela tramóia, toda aquela armadilha só por causa da inveja, porque queriam de alguma forma matar Jesus. Então a gente vê que tem pessoas que têm sido acusadas injustamente, seja diante da lei dos homens, e às vezes até nesse meio evangélico, por alguma situação que tenha acontecido. Na verdade, são falsos testemunhos só para levar a esse irmão a queda, ao fracasso espiritual, por conta desta calúnia, desta fofoca, desta maledicência, e na verdade não é de fato o que está acontecendo. Amém? Louvado seja Deus. E tem também uma ramificação dessa segunda vertente aqui, de uma acusação falsa, que às vezes por causa do evangelho, por causa da palavra, por causa do bom testemunho que está ali se propagando, e aí Satanás se levanta de alguma forma, como fez com Jesus, e simplesmente para parar o ministério, para poder parar o progresso, o crescimento, o impacto que tem sido provocado através desse homem, desta mulher de Deus. Então existe esta vertente também de ser acusado falsamente, e essa ramificação, que é a questão de ser também acusado simplesmente por causa da obra de Deus. Satanás se levanta com fúria, tentando impedir, e aí através desses meios que Satanás usa. Amém? Então nós vemos aí esse primeiro ponto com essas duas ramificações. Agora, uma questão fundamental, que eu coloquei como a próxima pergunta, é: quem é esse acusador? Quem é o acusador? Ou quem é esse acusador? Amém? A primeira, que nós bem conhecemos, sabemos bem de cor e salteado, que é o diabo, o nosso acusador. Amém? Tá uma observação que alguns estudiosos confirmam, que esse termo, acusador, é usado 34 vezes como título de Satanás. Então nós vemos na Bíblia, alguns estudiosos, alguns que têm estudado a Bíblia, tem estudado, tem nos dado esse respaldo, que 34 vezes
esse título é demonstrado na Bíblia, dando a Satanás, né, esse título de acusador. Amém? Uma referência que eu quero ler com você sobre esse título que é dado a Satanás está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Amém? Que é esse adversário, né? Satanás, né? O diabo que fazia e que faz, né, esse papel de acusar os nossos irmãos, acusar, né, o ser humano, o homem, de alguma forma, procurando ali alguma brecha, alguma deixa, e às vezes nem havendo, mas ele suscita situações até na mente, no coração, tentando ali oprimir, né, aquela pessoa, como ela não fosse capaz de receber o perdão de Deus, de receber a libertação daquele mal, ou que ela é indigna disso, ou que ela não pode ser, né, que para ela é só morte, é só, né, dando cabo da sua própria vida, tentando levar esta pessoa ao suicídio, né, a alguma forma de acabar com a sua vida. Amém? Mas tudo isso são engano do diabo, né? Tudo isso são ações de Satanás, amém? Que é mentira do diabo, amém? Vamos ver aqui uma referência combatendo esta acusação, esta forma de agir do diabo, né, contra o ser humano, contra, né, as vidas que de alguma forma, né, têm sido oprimido por este mal. Amém? Vamos ver aqui uma referência, o que né, a Bíblia vai falar a respeito disso, né, quando fala, né, direcionado ao homem. No livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, Miqueias, capítulo 7, 19, diz assim, ó: tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías, capítulo 43, versículo 25, está falando qual é o propósito de Deus em relação aos nossos pecados. Isaías 43, no versículo 25, diz assim, ó: e eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Amém? Então, o propósito de Deus, quando alguém peca e vai até a Ele, né, com esse sentimento de arrependimento, querendo perdão de Deus, querendo uma restauração, um renovo na sua vida, né, essa transformação de Deus, ele lança os seus pecados no mar do esquecimento, né? Não como o diabo tenta fazer, ou ele faz, tentando recordar, te lembrar o que você praticou, né, lá atrás, o que aconteceu com você, as tuas ações erradas, e que hoje, né, diante de Deus, já foram apagadas através do teu arrependimento. Amém? Então não aceite Satanás de alguma forma tentar ficar te acusando, te condenando, né? Se você se arrependeu de verdade, está vivendo uma nova vida,
Quantas pessoas viviam numa vida de prostituição, vendendo seu corpo dentro de uma casa, realmente aonde ali praticava atos sexuais. Tantas pessoas viviam no mundo das drogas, dos vícios, do roubo. Quantas pessoas mataram, tiraram vidas. E até hoje o diabo vem trazer essa realidade passada para essa pessoa no presente. Amém? Então se recupere, se levante, não permita Satanás te acusar de tal coisa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Uma outra referência que vai falar desse posicionamento que você deve fazer. Amém? Em relação a esta acusação, está em Romanos capítulo 8. Olha o que diz Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então a Bíblia já vai nos dar esse respaldo. Acabou, não há nenhuma acusação, nenhuma condenação. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Para a gente estar dando aqui mais uma referência, no capítulo 8 mesmo, no versículo 8, versículo 35, melhor, 31 ao 34, diz assim, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então você entende que quem está vivendo uma vida com Cristo já foi justificado, Na verdade é como fosse um tribunal, que nós vemos aqui o significado desta palavra acusação, E um dos termos está ligado a isso, a levantar juízo, a levantar um julgamento. Então aqui nós vemos que mesmo que Satanás queira montar um cenário como um tribunal e tentar nos acusar diante de Deus, aqui diante do Senhor, pela Bíblia, já fomos justificados. É Cristo que nos justificou. Então quem vai atentar acusação contra os escolhidos de Deus? Amém? Então louvado seja Deus por isso, que quando aceitamos Jesus pelo seu sangue pagou o preço, nos justificando diante de Deus e diante dos homens. Amém? Porém aqui, irmãos, eu quero finalizar esse estudo, apontando, infelizmente, por algo triste que a gente vê muitas das vezes entre os nossos irmãos, que certas pessoas se achando no direito de acusar o seu irmão de alguma coisa, achando ele que tem a permissão de Deus, ou a capacidade, ou a qualidade, ou o direito de acusar alguém de alguma coisa, sendo que só porque ele não comete o mesmo erro do que o outro irmão, ele acha que está de uma posição maior, ou elevada, ou digna disso, sendo que a Bíblia vai nos mostrar que, na verdade, nós somos todos pecadores, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Porém, quando nós falamos sobre isso, temos que entender que mesmo que eu não peque com o mesmo erro, eu peco em outro. Então, diante de Deus, é a mesma coisa. Mesmo que seja pecado diferente, mas tudo é pecado. Nos fazendo entender que o pecado que me impede de ir para o céu é o pecado também que impede ele de ir para o céu também. Amém? Então, a Bíblia vai nos mostrar aqui uma referência em Mateus capítulo 7, que vai falar exatamente sobre isso, sobre essa tal coisa, essa questão da acusação. Olha o que a Bíblia fala: não julgueis, para que não seja julgado, porque com o juízo
com juízo com que julgardes, serei julgado, e com a medida que medirdes, serei medido. E porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Então, a Bíblia vai te dar agora simplesmente, né, esse puxão de orelha, mostrando que você tem que cuidar primeiro do teu argueiro, né, daquilo que você ainda está em falta, do que você está cometendo, não ficar reparando na vida de outra pessoa. Amém? E não ficar apontando, acusando o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Se você se cuidar da tua vida, já tem bastante coisa para fazer, né? Mas às vezes não é o suficiente, quer cuidar da vida de outro. Amém? Então para. Amém? A Bíblia te condena sobre isso. Amém? Tira a primeira trave do teu olho. Aí você vai estar, né, autorizado por Deus para cuidar da vida de outro irmão. Amém? Então Deus te abençoe. Fique na paz, né? Mais um domingo. Amém? Louvado seja Deus, cumprindo a missão de deixar esse estudo para você, em nome de Jesus. Então, seja dependente de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.